Olá, sexta-feira. Vamos encerrar a semana com a leitura de mais um pouquinho das Mil e Uma Noites. Hoje nós vamos para a quarta noite. Vamos lá? Pelo fim da noite seguinte, Sherazade, com a permissão de Shahryar, prosseguiu. Quando o ancião que levava a corça viu que o gênio se apoderara do mercador para matá-lo, lançou-se aos pés do monstro e, beijando-os, disse: Príncipe dos gênios, suplico-vos humildemente que suspendais vossa cólera e me concedais a graça de escutar-me. Vou contar-vos a minha história e a desta corça que estáis vendo. Se a achardes mais maravilhosa e surpreendente que a aventura deste mercador, cuja vida quereis tirar, poderei esperar para ele o perdão do terço do seu crime? O gênio, após refletir por algum tempo, respondeu: Pois bem, concordo. Então agora vem a história do primeiro ancião e da corça. Vou, pois, começar a minha história, prosseguiu o ancião. Escutai-me com atenção, peço-vos. Esta corça que estáis vendo é minha prima e minha mulher. Não tinha mais do que 12 anos quando a desposei. Portanto, posso afirmar que deveria considerar-me não somente marido e parente, mas também pai. Vivemos juntos 30 anos, sem contudo termos tido filhos, mas sua esterilidade não impediu que eu tivesse por ela muita consideração e amizade. Somente o desejo de ter filhos foi que me impediu a comprar uma escrava. Me impeliu a comprar uma escrava, da qual tive um bastante promissor. Minha mulher, enciumada, criou aversão pela mãe e pelo filho, e ocultou tão bem seu sentimento que eu só vim a conhecê-lo tarde demais. Entretanto, meu filho ia crescendo e já tinha 10 anos quando fui obrigado a viajar. Antes da partida, recomendei à minha mulher, da qual não desconfiava, a escrava e seu filho, e pedi-lhe que cuidasse deles durante minha ausência, que durou 1 ano. Ela imediatamente se aproveitou da oportunidade para dar vazão ao seu ódio. Dedicou-se à magia e, quando soube o bastante desta arte diabólica para efetuar seu horrível plano, levou meu filho para um lugar ermo e lá, por meio de seus feitiços, o transformou em novilho e entregou-o ao meu feitor, com a ordem de o criar, explicando-lhe que o havia comprado. Não limitou o furor a tão abominável ato. Transformou a escrava numa vaca e deu-a também ao meu feitor. Quando voltei, pedi-lhe notícias da mãe e do filho. Tua escrava morreu, disse-me ela. E quanto a teu filho, há 2 meses que não o vejo. Não sei que fim levou. Fiquei triste com a morte da escrava, mas como meu filho apenas desaparecera, alegrei-me com a possibilidade de o rever em breve. Contudo, passaram-se 8 meses sem que ele voltasse.
e dele eu nada conseguira saber. Quando chegou a festa do grande Bairã. Aqui tem uma observação que deve estar aqui no fim do livro. Deixa eu ver. Sim. O que é um Bairã, né? A festa do Bairã, do grande Bairã. Nome das duas únicas festas obrigatórias dos muçulmanos na sua religião. Para celebrá-la, ordenei ao feitor que me trouxesse uma das vacas mais gordas para a sacrificar, o que ele fez imediatamente. A que me trouxe era minha própria escrava, a infeliz mãe de meu filho. Amarrei-a, mas no momento de sacrificá-la, ela começou a mugir lastimosamente, e eu notei que dos seus olhos caíam grandes lágrimas. Aquilo me pareceu extraordinário, e sentindo-me dominado pela piedade, não consegui abatê-la. Ordenei, pois, ao feitor que me trouxesse outra. Minha mulher, que estava presente, estremeceu diante da minha compaixão e, opondo-se a uma ordem que tornava inútil a sua maldade. Que fazes, meu amigo? Perguntou-me. Imola esta vaca. O teu feitor não possui outra mais linda, nem mais adequada ao uso que dela queremos fazer. Para agradá-la, aproximei-me da vaca e, lutando contra a piedade que impedia o sacrifício, ia desferir o golpe mortal, quando a vítima, redobrando as lágrimas e os mugidos, me desarmou pela segunda vez. Aí, entregando o malho ao feitor, disse-lhe: pega-o e sacrifica este animal tu mesmo. Os seus mugidos e as suas lágrimas me despedaçam o coração. O feitor, menos impressionável do que eu, sacrificou-a. Mas ao ser esquartejada, verificamos que só tinha ossos, embora nos tivesse parecido bem gorda. Senti muita dor. Leva-a para ti, disse ao feitor. Deixo-a, dê-a de presente, ou como esmola, a quem quiseres. E se tens um novilho bem gordo, traga-o até aqui para a substituir. Não me informei do que ele fez com a vaca, mas algum tempo depois de a ter mandado retirar da minha presença, voltou ele com um belo e forte novilho. Ignorando ser o novilho meu próprio filho, não deixei de me comover profundamente ao vê-lo. Por sua vez, o novilho fez tamanho esforço para vir a mim que rompeu a corda com a qual o seguravam. Atirou-se aos meus pés, de cabeça sobre o chão, como se pretendesse provocar minha piedade e suplicar-me que não tivesse a crueldade de lhe tirar a vida, advertindo-me como lhe era possível de que era meu filho. Fiquei mais surpreso e comovido do que com as lágrimas da vaca. Senti-me possuído de tal ternura que me obrigou a interessar-me por ele, ou, para melhor dizer, o sangue cumpriu em mim o seu dever. Leva-o de volta, disse ao feitor, cuida bem dele e traze-me imediatamente outro em seu lugar. Quando a minha mulher me ouviu falar nesses termos, não deixou de exclamar: que fazes, meu marido? Crê em mim, não sacrifiques outro novilho a não ser este. Mulher, respondi-lhe, não imolarei este, a quem quero conceder a vida, e rogo-te que te não oponhas. A malvada não atendeu minha súplica. Odiava demais meu filho para consentir
que eu o salvasse. Exigiu-me o seu sacrifício com tal obstinação que me vi obrigado a concordar. Amarrei o novilho e, pegando o funesto falcão, Sherazade deteve-se. O dia ia despontando. Minha irmã, disse-lhe então Dinazade, estou encantada com essa história que me prende a atenção. Se o sultão me deixar viver mais um dia, verás o que vou contar-te amanhã. Te agradará muito mais. Shahriar, curioso por saber o que sucederia ao filho do ancião, disse à sultana que, de boa vontade, ouviria na noite seguinte o fim da história. Quinta noite. O ancião que levara a corça, continuando a contar sua história ao gênio, aos outros dois velhos e ao mercador, disse-lhes: portanto, peguei o facão e ia enterrá-lo na garganta do meu filho, quando, voltando para mim seus olhos tristes e marejados de lágrimas, de tal maneira me enterneceu que não tive coragem de imolá-lo. Deixei cair o facão e disse à minha mulher que pretendia matar outro novilho e não aquele. Ela não poupou esforços para fazer com que eu mudasse de ideia. Mas, apesar de todas as suas palavras, mantive-me firme e prometi-lhe, para acalmá-la, que o sacrificaria ao Bairã do ano seguinte. No dia seguinte de manhã, meu feitor manifestou o desejo de falar-me em particular. Venho participar-vos uma notícia pela qual me ficareis grato. Tenho uma filha que conhece um pouco de magia. Ontem, quando eu levava de volta ao curral o novilho que vós não quisestes sacrificar, notei que ela ria ao vê-lo e que logo depois começava a chorar. Perguntei-lhe por que fazia ao mesmo tempo coisas tão diferentes. Meu pai, esse novilho que levais de volta é o filho do nosso amo. Ri de alegria por vê-lo ainda vivo e chorei por me lembrar do sacrifício de sua mãe ontem. Essas duas metamorfoses foram realizadas pelos encantamentos da mulher do nosso amo, que odiava mãe e filho, respondeu-me. Eis o que me disse minha filha, prosseguiu o feitor, e eu me apressei em vos trazer a notícia. A essas palavras, ó gênio, continuou o ancião, imaginai a minha surpresa. Dirigi-me imediatamente com o feitor à sua casa, a fim de falar com sua filha. Chegando lá, fui primeiramente ao curral, onde se encontrava o novilho, o qual não pôde corresponder aos meus abraços, mas nos recebeu de tal maneira que me convenci de que era realmente meu filho. De repente chegou a filha do feitor. Minha filha, disse-lhe eu, poderás voltar a dar a meu filho sua forma primitiva? Sim, respondeu-me ela. Posso? Ah, se fores capaz, prossegui, far-te-ei senhora de todos os meus bens. E ela, sorrindo, vós sois o nosso amo, e eu bem sei o que vos devo. Mas advirto-vos de que só poderei devolver a forma primitiva a vosso filho mediante duas condições. A primeira é que ele se torne meu esposo, e a segunda, que me seja permitido punir a pessoa que o transformou em novilho. Quanto à primeira condição, aceito-a de muito boa vontade. E digo mais,
Prometo-te outros bens particulares, além dos que destino a meu filho. Enfim, verás como saberei reconhecer o grande serviço que de ti espero. Quanto à segunda, que diz respeito à minha mulher, também a aceito. Quem foi capaz de um ato tão criminoso merece ser punido. Deixo-a para ti. Faze dela o que quiseres, contanto que lhe não tires a vida. Tratá-la-ei, então, disse a filha do feitor, da mesma maneira que ela tratou vosso filho. Consinto, respondi-lhe, mas antes devolve-me meu filho. A jovem, então, pegando um vaso cheio de água, pronunciou sobre ele palavras que não pude compreender, e dirigindo-se ao novilho: ó novilho, se foste criado pelo Todo-Poderoso e soberano Senhor do mundo, tal como te apresentas nesse instante, continua com a tua forma. Mas se és homem e foste transformado em novilho por encantamento, retoma a tua forma natural com a permissão do soberano Criador. Terminando aquelas palavras, lançou sobre ele a água, e no mesmo instante o novilho retomou a forma humana. Meu querido filho, exclamei imediatamente, abraçando-o com um arrebatamento que não consegui dominar. Foi Deus que nos enviou esta jovem para destruir o horrível encantamento que te prendia e vingar-nos do mal feito a ti e a tua mãe. Tenho certeza de que, por reconhecimento, não vacilarás em desposá-la, como prometi. Ele consentiu com alegria, mas antes que se casassem, a jovem transformou minha mulher em corça, esta que aqui vedes. Desejei que tivesse esta forma e não outra, a fim de que a pudéssemos ver sem repugnância. Desde então meu filho enviuvou e foi viajar. Como já não recebo notícias dele há muitos anos, pus-me a caminho para tentar descobrir seu paradeiro. E não querendo confiar a ninguém o cuidado de minha mulher durante a procura, julguei conveniente trazê-la comigo. Eis, pois, a minha história e a desta corça. Não é das mais surpreendentes e maravilhosas? Concordo, disse o gênio, e concedo-te o terço da graça deste mercador. Quando o primeiro ancião terminou sua história, o segundo, que levava os 2 cães negros, dirigiu-se ao gênio e disse-lhe: vou contar-vos o que aconteceu a mim e a estes 2 cães negros que aqui estão. E estou certo de que achareis a minha história ainda mais assombrosa que a que acabais de ouvir. Mas, quando eu tiver terminado de contá-la, conceder-me-eis o segundo terço do perdão deste mercador? Sim, respondeu o gênio, contanto que a tua história ultrapasse a da corça. Após tal consentimento, o segundo ancião disse: mas Sherazade, pronunciando essas últimas palavras, interrompeu-se. O dia acabava de nascer. Irmã, como são interessantes essas aventuras! Minha irmã, não se comparam às que eu te poderei contar na próxima noite, se o sultão, meu senhor e amo, tivesse a bondade de me deixar viver. Shahriar
Nada respondeu. Levantou-se, fez sua prece e foi ao conselho, sem dar ordem nenhuma contra a vida da encantadora Sherazade. Amanhã nós vamos então para a sexta noite. Tá bom? E assim vamos indo, né? E ela vai continuando viva e cumprindo aquilo que ela planejou. Muito bem planejadinho, né? Tá bom, minha gente. Então, hoje é sexta-feira, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, tá bom? Quem não conseguiu acompanhar durante a semana, aproveita, maratona os vídeos da semana, né? E aproveitem bastante, tá bom? E segunda-feira nós estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas leituras, tá ok? Muito bem. Tchauzinho então, até segunda, se Deus quiser. Um abraço.